Olá, meus amigos, olá, meus companheiros, estamos aqui de novo para mais um vídeo. E nesse vídeo, ele vai ser parecido com aquele outro vídeo que eu fiz há uns meses atrás, sobre a arte do Eugene de Blas. Então, esse vai ser um vídeo parecido, mas vai ser sobre a arte do Fortunino Matania. Esse é um outro artista que eu, assim, gosto demais. A arte dele provavelmente é uma das que mais inspiram a forma como eu desenho. Pelo menos a forma como eu crio cenários e posiciono os personagens, eu sempre olho muito para a arte desse artista. E eu queria compartilhar um pouquinho da história dele, bem pouca coisa, porque eu não, né, a ideia do vídeo não é ser uma, né, uma coisa histórica, é mais para contar só um pouquinho da história dele, quem ele é, onde nasceu, tudo mais, para vocês terem uma ideia de quem é o artista. É basicamente coisa da Wikipédia e de uns outros sites que eu encontrei, mas bem básico. Se vocês quiserem saber mais sobre esse artista, vocês têm que pesquisar vocês mesmos. E aí depois eu vou mostrar algumas artes dele e explicar o que eu gosto, o que isso me inspira e o que eu acho que ele faz assim excepcionalmente bem na arte dele, que eu tento adaptar um pouco para a minha própria arte, certo? Então é isso, vamos começar contando um pouquinho a história dele. E o Fortunino nasceu em 16 de abril de 1881 em Nápoles, na Itália, certo? Ele era filho de um artista também, chamado Eduardo Matania. Que eu vou colocar umas imagens na tela, você vai ver que a influência tá ali, né? O estilo da arte do pai dele, com o estilo dele, dá para perceber que tem uma certa influência, certo? E o Fortunino trabalhou com o pai dele nos primeiros anos, e fazendo coisas de marketing, fazendo ilustrações para revistas, e ele ficou nessa de ajudar o pai dele, ficar, né, nesse tipo de trabalho de revista e marketing até por volta de 1904. E aí, em 1904, aos 23 anos, ele foi para a guerra, e ele foi para a Primeira Guerra Mundial como um ilustrador de guerra. Ele fazia desenho né, do que acontecia no fronte, dos inimigos, prisioneiros de guerra, esse tipo de coisa. E aí, depois que a guerra acabou, que ele voltou para trabalhar, que aí que a carreira dele meio deslanchou de verdade. E ele, nessa época, ele fazia muita desenho para revista e jornal, e ele fazia uns desenhos que eram como se fosse de época, como se fosse desenho da Roma Antiga, Egito. Eu imagino que era algo meio pulp, assim, eu não tenho certeza, mas pelo estilo do desenho, parece que é algo mais para entretenimento mesmo. E normalmente esses desenhos que ele fazia nessa época, normalmente eles tinham algum tipo de mulher pelada no desenho. Era tipo, se tinha Roma Antiga, e tinha uma mulher meio com a roupa mais reveladora, assim, né? E às vezes perguntavam para ele por que ele fazia isso, por que ele colocava esse tipo né, de desenho. E obviamente ele colocava porque vendia, mas ele falou que se ele não colocasse, quando ele e o editor dele decidiam não colocar algum tipo de figura feminina com um pouco de roupa reveladora, eles recebiam muitas cartas do público perguntando por que não, por que não tinha umas mulheres bonitas nos desenhos. Então, tipo assim, meio que desde aquela época as coisas são assim, tá ligado? E aí ele ficou trabalhando um bom tempo nessa parte de revista, com essas ilustrações de época e coisas assim. Até que mais para frente na vida dele ele diversificou mais coisas. Ele fez algumas ilustrações para figurino, ele fez algumas para o filme dos Dez Mandamentos, tá aparecendo aí na tela, e ele também fez ilustração para livros, capas de livros. Ele fez para um livro chamado Os Piratas de Vênus, de Edgar Rice Burroughs. É um livro famoso, é um livro meio de ficção, né, daquela época. Fez para dois livros, que eram Os Piratas de Vênus e Perdidos em Vênus, né, a tradução que eu estou fazendo aqui. E esses livros, né, deram certo, funcionaram, ele ficaram muito bons, tá? A arte que realmente ficou legal, uma arte bonita. E ele continuou fazendo ilustração para livro até morrer, por volta que ele morreu em 1963, aos 82 anos. Ou seja, foi 80 anos de trabalho. Assim, o cara trabalhou bastante, criou muita arte foda. E aí, eu acho que com o que eu mostrei na tela aí até agora, deu para vocês terem uma ideia do estilo de arte deles. E agora eu vou pro Photoshop e aí eu vou mostrar algumas artes e me dizer o que eu acho maneiro nessas artes dele. Antes de a gente continuar, uma coisa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo em que mostra um pouco da arte do artista e conta um pouco da história e tudo mais, tem um canal que vocês vão gostar muito. É um canal que chama Pete Bird. É basicamente um canal de um artista, que pelo jeito é das antigas, e ele faz vários episódios focando em um artista, às vezes desconhecido. Ele tem uma série chamada uma série chamada Heróis Não Falados da Ilustração. E aí ele mostra vários artistas que não são tão conhecidos assim, mas ele também tem alguns episódios que focam em artistas específicos
e mostra o trabalho deles. É muito bom esse canal. Eu indico, ele faz, tipo assim, pega isso que eu fiz aqui nesses primeiros minutos e faz vezes 10, assim. Ele entra bastante na história dos artistas, mostra cada arte dos períodos da carreira deles. É muito bom. Eu já descobri muitos artistas assim. Eu sou mega fã por esse canal. Então dá uma olhada aí que vocês vão gostar. Mas agora vamos lá. Então, quando se trata da arte do Fortunino, tem muitas coisas que eu gosto, assim, o cara é bom era bom, né? Era bom em muitos aspectos do que eu acho bonito em relação à composição e à arte como um todo. Então, para poder simplificar, eu peguei os 3 aspectos que eu mais admiro e que mais influenciam a minha própria arte. E aí eu vou explicar o que são esses aspectos e vou mostrar para vocês como ele é bom nesses aspectos que eu estou sugerindo, certo? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro aspecto que eu gosto é basicamente como é que ele dispõe os elementos. É a composição de espaços, digamos assim. Ou como... Eu já mostrei esse exemplo aqui, porque tudo quando se trata de arte, tudo é composição. E você tem vários tipos... E para você fazer composição, você trabalha com contraste. E contraste, você consegue equilibrar o contraste entre vários aspectos de uma ilustração. E aqui é uma lista que eu encontrei na internet, já tem um bom tempo, e ela aqui vai entre os aspectos que o contraste chama mais atenção para os aspectos de contraste que chamam menos atenção. O que isso quer dizer? Que entre o aspecto que mais chama atenção são valores. Ou seja, se você tiver aqui, ele dá um exemplo, né? Se tiver vários elementos de um valor só, e no meio deles um elemento com um valor muito forte, muito extremo, esse elemento vai chamar muita atenção. E esse é meio que uma composição, é considerada a composição mais importante, né? Ela é a mais forte de todas. E aqui no outro lado, que a pessoa sugere como sendo uma das menos importantes, é a composição de textura, né? Então, se você tem texturas iguais e você tem uma textura diferente no meio, ela chama atenção. E aí a composição meio que vai desses 2 pontos, entendeu? Aí você tem composição de cor, composição de saturação e assim por diante. E o ponto que eu acho que o Nathaniel faz muito bem é a segunda, né, que ele considera a segunda de mais importância, e que eu considero que é realmente muito importante mesmo, que é basicamente proximidade. E isso é basicamente a composição e a disposição de elementos dentro do seu canvas, né, da sua tela. E se você olhar aqui, eu vou mostrar as 3 ilustrações que eu separei para mostrar como que ele normalmente faz isso, ó. Nesse lado aqui, a composição, você tem um elemento aqui, certo? Que é o mais importante. Você vê, ele é um dos maiores elementos que está aqui e ele está envolto de elementos bem menores, ó. Todos são elementos bem pequenininhos, assim. E aí você tem no meio desse um grande elemento. Mas, como esses elementos pequenininhos estão todos juntos atrás dela, né, que seria o maior elemento, eles acabam chamando menos atenção. Então eu diria que a importância dessa cena, esse aqui é o elemento mais importante. Qual que seria o segundo elemento mais importante? Você aqui tem um monte de pequenos elementos, ó, vários pequenos elementos. Os próximos maiores elementos são esses aqui, ó. Primeiro, eles estão distantes do elemento principal, o que já cria deixa esse elemento ser mais importante. E segundo, apesar deles serem os segundos mais importantes, eles também estão em volta de um monte de elemento pequeno. Então, eles acabam destacando um pouco menos. Então, se você colocar aqui, seria o elemento mais importante, elemento segundo mais importante, e aqui o fundo são todos elementos de menor importância. Nenhum deles vão chamar tanta atenção quanto esses 2 elementos principais. E isso, você pegando por essa proximidade aqui, você vê isso, entendeu? Eles têm o elemento de maior importância está separado dos elementos de menor importância, e ele só manteve junto, né, próximo, elementos de pouca importância, entendeu? Então, essa separação dos elementos da cena cria uma composição muito forte. Nessa cena aqui, fica ainda mais forte, porque ele não só usou o tamanho dos elementos para poder fazer, mas ele também manteve realmente a disposição de cada um. Você tem elementos maiores, mas todos eles estão concentrados de um lado só da tela, entendeu? E do lado de cá, porque é isso que eu falei, ele é muito bom em todos os elementos. Então, do lado de cá, você ainda tem essa escada, que são elementos horizontais. Então, o elemento principal sendo vertical, ele ainda
tem mais esse contraste com a direção, digamos assim. Então isso aqui, ó, todos os elementos estão juntos, menores, né, de tamanho mediano, de um canto só da tela, e o elemento principal está sozinho do lado de cá. A sua atenção vai vir inteira para cá, entendeu? E isso é uma coisa que o Fortunino faz, tipo assim, muito, muito bem mesmo. Então, posição do elemento, disposição dentro do canvas. E aqui é uma última amostra, você vê a mesma coisa. Você tem um elemento aqui, separado, ó, de vários elementos menores aqui. Então, a primeira coisa que você vai olhar vai ser essa figura no canto esquerdo, porque ela está separada dos outros. Então, se você trabalha com um valor, né, você faz uma boa composição de valor e você faz uma boa composição de proximidade e a disposição dos elementos que você tem na cena, e aqui eu diria que porque ele coloca, aqui não tem, mas, por exemplo, o shape, né, que é a forma do elemento, faz diferença. E aqui, é engraçado que agora que eu estou explicando isso, eu não estou vendo, que é isso, é o tamanho dos elementos. O tamanho dos elementos do negócio também é um tipo de contraste e, na minha opinião, deveria estar aqui dentro dessa escala aqui. Mas ele tem uma variação de tamanho, certo? Esse aqui é o maior elemento de todos, e ele tem a disposição, todos juntos no canto de cá, um elemento grande no canto de cá. Esse aqui vai ser o primeiro elemento a chamar a atenção, como sempre. E ele faz isso em muitas ilustrações dele. É um elemento de composição que ele é muito bom nisso, e você vê que é algo que é cuidado antes dele botar o negócio. Esse é o tipo de coisa que você tem que estar pensado antes. E dá para ver que isso foi planejado. Se você olhar aqui, só por esses elementos, por essas ilustrações aqui, você vai ver que existe um planejamento. E se você pegar os outros desenhos que eu vou mostrar depois, você vai ver que também esse planejamento está aí. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu tomo cuidado com meus próprios desenhos. Eu tento manter os elementos relativamente combinados de uma forma a chamar a atenção principal inicialmente para, digamos, a coisa mais importante da cena. Tanto que se eu abrir aqui, ó, mesmo a distância, você vai ver que esses elementos aqui, ó, eles chamam a atenção sempre em primeiro lugar. É a primeira área que você vai olhar, certo? Então é isso. Composição de proximidade, eu costumo chamar de disposição dos elementos, porque, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, você não tem necessariamente uma distância tão grande entre os elementos. Esse elemento maior está distante desses dois elementos aqui, para poder fazer com que esse seja o mais importante, mas ao mesmo tempo você tem outros elementos menores relativamente próximos. Então eu diria que seria uma disposição de tamanho e disposição dentro da tela. São as duas coisas. Você ajusta o tamanho para que algo chame a atenção, e você usa a distância e a proximidade de elementos para poder criar uma área de foco, né? No caso, aqui, aqui e aqui. O resto das coisas tem o mesmo cuidado. Se você pegar todos esses personagens aqui no fundo e olhar eles, você vai ver que o cuidado com o rosto, com os detalhes todos, é o mesmo cuidado, mas só de ter uma separação entre os elementos e uma distância entre um e a proximidade entre o outro, você já cria uma atenção maior para o seu elemento principal. Então isso aí é uma coisa que eu acho fantástica dele, ele faz muito, muito, muito bem mesmo. E eu tento sempre aplicar essa mesma coisa nas minhas artes. A segunda coisa é o que eu chamo. Eu já vi deixa eu achar aqui. Isso aqui, ó. Eu já vi isso online em algum lugar. Eu não lembro onde eu tirei essa imagem aqui. Eu vi ele meio que foi no Twitter, alguma coisa assim. Que é falando sobre a composição de valores. Como você usa, digamos, um terceiro valor dentro da sua composição. E aqui ele dá um exemplo de um mal usado e aqui um bem usado que é para você usar ele para reforçar a sua composição. Né, você usar esse terceiro valor para reforçar a composição e não como um valor real, né? Tipo assim, uma escala de iluminação. Eu vou mostrar isso aqui nos desenhos dele e vocês vão ver como isso é bem efetivo. Mas isso aqui eu já tinha visto online e eu só reparei que isso é uma coisa que o Matane era extremamente forte na arte dele. Se você olhar essa cena aqui, por exemplo, você tem toda a área clara, toda a área branca, que seria, se você juntar, né? Quais são digamos, os três valores principais dessa cena aqui? Você tem um cinza médio, você tem basicamente quase um preto, um bem escuro, né? Que ele chega até quase ser preto aqui, e você tem um branco, certo? São essas três
os três... Você pode dividir ele um pouco mais aqui assim, mas basicamente esses dois aqui juntam num tom médio só. Se você olhar esses três elementos aqui, essas três cores, esses três valores, eles... Qual vai ser o maior contraste que você vai conseguir entre eles? Vai ser entre esse branco e esse preto, que é quase escuro, né? Quase preto mesmo. Quando você junta esses dois, é a área onde você vai ter mais contraste. Então, no geral, você tem que tomar muito cuidado quando você usa o branco, que seria essa terceira cor na composição dele aqui. E se você pegar essa cena que ele fez aqui, você vai notar que branco, cor branca mesmo, você tem basicamente aqui, ó, nessa região aqui, certo? Por quê? Porque onde tem esse branco e ele meio que junta com a cor escura, ele vai criar um maior contraste e vai chamar sua atenção para lá. E quando eu digo que isso é mais importante do que realismo, é que, por exemplo, olha esse elemento aqui, ó, nesse canto. Isso aqui parece ser como se fosse algo que está saindo uma fumaça, talvez esteja um tipo de fogo ali, ou brasas e tal. Em teoria, esse elemento deveria gerar iluminação, deveria gerar luz, entendeu? Então ele poderia facilmente ter colocado um pouco de branco aqui nessa área. Colocado um negócio assim, e feito uma fumacinha meio branca, feito isso. Ele poderia. Mas se ele tivesse feito isso, ele teria tirado a atenção dessa cena, que é o mais importante, que é onde ele quer que você olhe, entendeu? Então mesmo que tivesse uma lógica física para colocar isso aqui, ele não colocou. Ele poderia ter usado isso se ele quisesse chamar a sua atenção para a mão desse personagem aqui. Então digamos que esse personagem estivesse segurando uma daga, uma faca, e aí ele quisesse dar essa atenção de um sacrifício, entendeu? Se isso fosse parte da história que fosse importante para essa cena. Ele poderia ter acrescentado uma adaga aqui, e aí ter rodeado ela de branco para fazer com que você olhasse isso. Ele falasse, não, isso aqui você... né, a pessoa que está vendo tem que notar isso aqui. Mas como não acontece, como isso não é algo importante para ele, ele reservou o branco para a área de maior importância, que é essa. E se você olhar aqui, a mesma coisa. A cena principal aqui claramente é essa personagem aqui. E sendo assim, basicamente só ela tem branco. Você tem um branco aqui embaixo, alguns detalhes muito pequenininhos, mas eles são tão poucos que eles só servem para criar um pouco de volume, mas eles não puxam o seu olho para lá. E aqui ele colocou um pouco de branco aqui, mas também, ao mesmo tempo, é bem pouquinho. E segundo, ele só serve para você entender melhor a silhueta dessa pessoa. Não tem nenhum elemento. Tipo assim, isso aqui não está fazendo, por exemplo, a forma de uma parede ou alguma coisa que vai tirar a sua atenção do resto. Ele é só um elemento para intensificar a silhueta. Então você não vai gastar tempo ali. É pouco e é localizado. Grande parte do branco, a grande parte da cor branca dele está aqui. Só nessa personagem aqui. E se você olhar aqui, a mesma coisa. Basicamente, ó, branco todo aqui. Aqui você tem alguns detalhezinhos de branco aqui, que é bem pouquinho, que é só para não fazer com que a cena fique desconectada, parecer que eles não estão no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo é tão pouco e tão espaçado, e ele não está em nenhum elemento que vai chamar a sua atenção. Tipo, aqui ele tem um banco. Onde é que ele colocou o branco? No chapéu dessa menina aqui e nessa blusa aqui. Isso é um elemento trivial, não é um elemento que vai chamar a atenção. Digamos que ela tivesse uma coroa branca aqui. Aí você iria acabar chamando atenção para isso aqui, porque é um elemento importante. E aí poderia tirar a sua atenção. Mas ele não tem. Ele deixou branco exclusivamente para essa área aqui. Por quê? Porque aqui que você quer que ele olhe primeiro. O branco, que é o seu elemento mais claro, vai ficar do lado do preto, que é o seu elemento mais escuro. Ou seja, é o seu maior contraste. O maior contraste que você tem aqui. Essa cena do lado de cá, ele está sendo feito com elementos cinzas e um escuro preto e quase escuro. Esses três valores do lado de cá, eles não chamam a atenção. Eles juntos não criam muito contraste, esses três. Enquanto que esse aqui é um contraste fortíssimo. Então, é um equilíbrio que ele cria para direcionar o seu olho e fazer você olhar para o que ele quer que você olhe mesmo. E se eu pegar aqui, transformar isso em duas cores e transformar em três valores e vou tirar as cores. Olha o que acontece. Se você reparar que a composição ela fica clara. Você só tem o branco aqui, você só tem o branco aqui e você só tem o branco aqui. Esse aqui ficou meio claro por causa que é problema do Photoshop mesmo, que é ruim de fazer. Mas quando você olha aqui, se você né, meio que fechar o olho aqui, você vê que claramente essa área sempre ganha. Então isso é problema do papel e tal.
Mas a composição acho que fica bem clara, entendeu? A maior parte do branco está do lado de cá, e é a primeira área que você sempre vai olhar. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se você olhar aqui no exemplo que deu aqui, ó, nessa imagem que eu tinha encontrado online, como nesse lado de cá você tem vermelho, você tem o branco. Nessa região aqui, aqui como tem branco, aqui embaixo, no bichão aqui, na personagem, aqui embaixo, você não chama atenção para nada específico, entendeu? Como esse daqui deixou o branco só na personagem principal e só nesse negocinho aqui, ele manteve a coesão da cena, porque a luz não está atingindo só a personagem principal, mas em compensação, ela é a primeira coisa que você vai olhar. Ele não colocou aqui embaixo para te distrair, ele não colocou aqui do lado para competir um com a outra, ele exclusivamente para essa área aqui. E eu acho que esse tipo de composição é muito fácil de você ver ela aqui, na arte do Matani. Ele faz isso muito bem. E se você olhar os outros desenhos dele, você vai ver que ele segue claramente essa regra de composição, né? E funciona. Também é outra coisa que eu tento manter nos meus desenhos. Eu tento sempre manter uma quantidade de valores lá nos três valores e deixar dois dele como sendo os principais e o que eu uso para fazer a composição funcionar mesmo. E por último, uma coisa que eu já falei lá naquele vídeo do Eugene de Blas, que é a forma como você trata as diferentes expressões dos personagens da sua cena. E isso é uma coisa que eu gosto de desenhar rosto, naturalmente, mas o rosto eu acho que ele é a expressão, né, a expressão facial do personagem é algo que conta uma história de forma muito fácil, entendeu? Então você pega uma cena como essa, que você tem uma pessoa, né, uma mulher aqui, e ela parece como se fosse bebendo algo, ela vai beber alguma coisa de um cálice em formato de caveira. Só o fato de ser caveira, você fala assim, coisa boa não é. E aí se você pegar as expressões das pessoas em volta, eu vou tentar ir um por um. Se eu pegar esse cara, é como se ele tivesse muito tipo assim, muito atento e meio que intrigado pelo que vai acontecer. É quase como se a pessoa falasse, tipo, isso vai acontecer mesmo? Ela vai fazer isso? Então é quase como uma descrença, entendeu? Então você já entende que do que você tira dessa expressão? Você vai falar assim, o que quer que ela esteja fazendo é algo impressionante, é algo que as pessoas vão ter dificuldade de acreditar e vão falar assim, vão querer ver com atenção. Se você olhar para a expressão do cara do lado, ele tá com a cara de espanto, tipo, meu Deus, ela vai fazer isso mesmo? Então, já mais informação que você pega. Então, o que ela vai fazer é algo que outras pessoas vão ficar espantadas de fazer. Alguma coisa que precisa de coragem, ou alguma coisa que aconteceu do nada que ninguém esperava que ela fosse fazer isso. Essa pessoa aqui no fundo tá séria. Tá séria, mas com uma cara meio de... É como se fosse um momento tenso. Tá tenso, entendeu? Então, o que quer que ele esteja fazendo, o que quer que ela esteja bebendo naquele negócio, é algo sério. E se você olhar do lado de cá, que isso aqui é uma outra mulher, né, a posição dela de estar do lado da pessoa principal e dessa cara de agonia, né, de terror que ela tá tendo, parece que isso é uma coisa muito séria, muito aterrorizante que essa pessoa está fazendo. Então, cada expressão que você pega na cena vai te construindo um pouco mais a história. E eu não tenho a menor ideia do para que foi feita essa ilustração. Não sei se ela é parte de um livro, se ela está ilustrando um conto, eu não sei o que é. Mas eu sei que o que quer que seja, eu sei que o que ela deve ser uma rainha, né, pelo tipo de coroa que ela está usando, tá bebendo, é alguma coisa séria, é importante, é meio aterrorizadora, tem consequências graves e era inesperado das pessoas em volta dela. Só daí você já pega várias informações. Então, o rosto dos personagens da cena é muito importante. E a mesma coisa aqui, ó. Essa outra cena aqui, eu também não sei do que se trata essa cena, mas se você olhar do lado de cá, nenhuma dessas mulheres aqui tá com uma cara feliz. Todas elas estão com a cara extremamente tensa. O sorriso dessa personagem aqui, ela tá oferecendo um drink, mas o corpo dela tá todo tenso e o sorriso dela é um sorriso que não é um sorriso de verdade. Ela não tá mostrando o dente, é um sorriso meio triste, talvez, ou meio tenso. Então, o que quer que ela esteja oferecendo né, de bebida, o que quer que esteja brindando, pelo rosto dela você vê que é uma formalidade, talvez. É algo que talvez ela nem queira fazer, ela está sendo obrigada a fazer. E a mesma coisa com esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tá meio que apresentando a outra mulher para esse cara que está sentado. Ele deve ser algum tipo de rei pela coroa que ele está usando.
E a sensação que dá pela posição da mão dele, pelo rosto dele, é que ele está sendo talvez um apaziguador ou um intermediador entre essas duas partes, entendeu? Então você entende já que esse cara aqui, ele não está com a cara de raiva, ele não tá com ele tá com a cara mais de algo político, algo diplomático. Então você já pega um pouco mais de informação. E o fato de ninguém, no fundo, estar sorrindo, te diz que não é uma cena tranquila, que é uma cena tensa, e assim por diante. A mesma coisa, não sei qual que é a história por trás disso aqui, mas você consegue pegar a vibe do ambiente, o que está acontecendo, e você consegue extrair informação disso para reforçar aquela história. E aqui é a mesma coisa. Os caras estão com cara de raiva, gritando. Aí você tem um cara torcendo muito forte aqui, que ele está muito feliz e muito, né, tipo, animado. Você tem um outro cara que está meio preocupado. Você tem outro cara que está sério. Aí você tem uma mulher que está meio assustada. E você tem um velho que está meio só olhando pensativo. Então talvez ele saiba como é que, né, essas coisas acontecem, já entende. Então, a reação das pessoas em volta. A gente, ser humano, a gente olha para o rosto. É a primeira coisa. Isso já foi feito testes mesmo, testes científicos sobre isso. Qualquer imagem que você coloca, independente do que você coloca na imagem, se tem um rosto, o rosto é a primeira coisa que a gente olha. Independente do que seja que você coloque lá, se tiver um rosto de um ser humano, é a primeira coisa que a gente olha. Então a gente é treinado, literalmente treinado para isso. Então, se você tem uma cena com muitos rostos, as pessoas vão olhar para eles. Então, se você sabe que as pessoas vão olhar para os rostos, é uma ferramenta fácil de você passar informação. E o Matânia, ele fazia isso perfeitamente em todas as pinturas dele. Todos os personagens dele são extremamente expressivos e todos eles têm uma variedade de expressão grande. E essa é a terceira coisa que eu gosto da arte dele. Então são isso, são esses três exemplos de ferramentas de composição que ele usa que eu mesmo tento implementar nas minhas pinturas sempre. E são as coisas que eu mais admiro nas artes dele. Beleza? Então, assim, eu não sei se esse vídeo ficou tão legal, porque eu tô só dizendo coisas que eu acho legais e, né, são aspectos que eu gosto, mas eu não sei quanto útil isso vai ser para vocês. E eu não sei se vocês fizeram, mas a primeira parte do vídeo eu gravei sei lá, tem mais de mês, e a segunda parte eu tô gravando agora, então talvez tenha uma diferença de áudio e, né, o estilo de falar, mas é porque eu tava de mudança, fiquei um tempo sem gravar, foi uma bagunça, gente. Agora eu voltei, vou tentar manter um pouco mais de periodicidade de novo, mas espero que o vídeo tenha sido bacana, beleza? Então é isso, pessoal. Abraço pra vocês. Ah, e dá um like aí no vídeo. Abraço.